Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre matemática. Nós vamos falar hoje sobre a composição e a decomposição dos números. Vamos só lembrar aqui uma regrinha básica. O número, que a gente chama de número, na verdade são os algarismos, tá? Então, o que são os algarismos? São os numerais de 1 a 9. Então, esses aqui nós chamamos eles de algarismos. Por quê? Porque são eles que vão compor os números. Por isso que existe a composição e a decomposição dos números. Então, para a gente entender isso melhor, precisa ficar bem claro a diferença de um número e um algarismo. Vamos entender melhor? Por exemplo, o algarismo, nós temos os algarismos de 1 a 9 e eles vão compor um número. Então, se eu falo um número para vocês, 153, quantos algarismos nós estamos utilizando para compor esse número? 3, né? O 1, o 5 e o 3. Isso é muito importante para a gente poder entender a composição dos números, tá? Que é a atividade de hoje. Então, nós vamos ver aí na atividade de hoje, ó, essa aqui, que a gente precisa compor e decompor um número. Como, professora? Vendo aonde está localizado o algarismo desse número, porque faz toda a diferença. Então, se o algarismo 1 estiver localizado na unidade, lembra que a unidade, ó, vem de 1, unidade. Então, cada unidade tem um valor só de 1. Então, se o 1 está na unidade, ele vai valer 1. Tudo bem até aí? Se o mesmo algarismo 1 estiver na dezena, ele já vai ter outro valor. Olha só que doideira, né? Então, se ele está na unidade, ele vale 1. Se ele está na dezena, olha só o nome, dezena, lembra 10, né? Então, se ele está na dezena, cada algarismo que está na dezena, ele tem o valor de 10. Então, se o mesmo algarismo 1 que estava lá na unidade estiver na dezena, ele não vai valer só 1, ele vai valer 10, certo? Se esse mesmo algarismo, professora, for lá na centena, qual vai ser o valor dele? Olha a palavrinha aí, ó, centena. Centena vem de 100. Então, se esse mesmo algarismo pular de casinha, for lá para a centena, o valor dele vai aumentar. O 1 vai valer 100. Conseguiram entender isso aí? Essa é a parte básica da composição e da decomposição de um número. Por isso que a gente tem que saber a diferença de um número e de um algarismo. Vamos para a nossa atividade, então? Bom, a primeira atividade é decompor os números. Então, aí nós temos os números inteiros, né? E vocês vão decompor. Lembra o que é decompor? É desmanchar, desfazer esse número. Então, vamos lá. Vou fazer aí o primeiro com vocês, que já está pronto. A gente só vai aprender como é que faz. Porque ainda tem alguns aluninhos com bastante dificuldade, pelo que eu vi na avaliação. Então, prestem bastante atenção, tá bom? O primeiro número é o 123. Ele está usando 3 algarismos, o 1, o 2 e o 3. E cada algarismo está ocupando uma ordem diferente nesse número. Então, vamos lá ver, ó. U de unidade, D de dezena, C de centena, como já está aí na atividade, certo? Isso tudo é para auxiliar vocês. Então, se ele está na unidade, ele vale 1. Então, o 3 está na unidade, são 3 unidades. O 2 está na dezena. Lembra do que eu disse? Todo número que estiver na dezena, ele vale 10. Mas e se eu tenho 2 dezenas? Cada um vale 10. Então, eu tenho 10 mais 10, 20. Então, o número 2, ali na ordem da dezena, vai valer 20. E o 1 está na centena. Lembra de centena? Vale 100. Se eu tenho uma centena, eu vou ter 100. Até aí, tudo bem? Como que fica a decomposição, então, professora? Vocês vão me dizer em qual ordem que estão esses algarismos.
uma centena, 2 dezenas, 3 unidades. E aí na frente vocês vão colocar como que vai ficar esse número. Então uma centena vale 100, 100 mais 2 dezenas que vale 20, mais 3 unidades que vale 3. 100 mais 20 mais 3, que dá o número 123. Conseguiram entender? Então vocês vão continuar fazendo essa atividade desta forma, tá bom? A parte de baixo vocês vão fazer o contrário. O número já está decomposto, já está desmanchado. Vocês vão fazer o que? Vai unir, vai juntar e vai compor esse número, fazendo o passo contrário. Então ali já está falando que eu tenho 5 centenas, 7 dezenas e 4 unidades. Quem tiver dificuldade, faz a casinha. Coloca assim, ó, U, D, C. E conforme você for lendo, você vai colocando o numeral na casinha e você já vai saber qual o número que vai ser formado, certo? Então vamos lá. 5 centenas. Lembra? Centena vale 100. Se eu tenho 5, cada um vale 100, então vai ser 100, 200, 300, 400, 500. Mais 7 dezenas. 7 dezenas, cada dezena vale 10. Então, se eu tenho 7, eu vou ter 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, eu já tenho 570, mais 4 unidades. Unidade, cada um vale 1 mesmo. Então, se eu tenho 4, 1, 2, 3, 4, certo? Compondo esse número vai ficar 500 mais 70 mais 4 é igual 574. Certo, pessoal? Então aí, essa é a forma de compor e decompor os números. E na última atividade aí de baixo também é uma composição. Só que aí já estão com os números, vocês só vão ter que fazer a somatória deles para compor esse número. Bem simples a atividade de hoje, mas eu sei que alguns ainda têm dificuldade, tá? Então, conforme vocês forem fazendo as atividades, se surgir dúvidas, pode chamar a professora que eu vou estar aqui para auxiliar vocês. Certo, turma? Um beijo e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!